Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Thaís, professora de Língua Portuguesa e Redação dos terceiros anos A e B. Esse é o primeiro vídeo desse terceiro bimestre e a aula de hoje vai contemplar a disciplina da literatura, tá? Vamos bater um papo sobre a literatura da geração de 30, né? Da segunda fase do modernismo brasileiro, tá bem? Gostaria de lembrá-los, né, antes de iniciar aqui a apresentação dos slides, que todo esse material da aula de hoje está já no nosso grupo de WhatsApp, então vocês podem dar uma olhadinha lá no grupo e acessar os slides, a gravação da aula síncrona, que eu já disponibilizei para quem quiser ver mais, os links da atividade de classe e o material também da atividade de casa, tá legal? Então vamos lá conhecer um pouco, né, sobre as produções da geração de 30. Vamos lá, né, gente? Na nossa aula a gente vai focar na poesia de 30, né, os poetas Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Vamos ler alguns poemas desses dois grandes nomes da nossa literatura, compreender um pouco da sua produção, certo? Mas antes de chegar neles, né, vamos relembrar um pouco. Nós estamos falando aqui da segunda geração do modernismo, mas o que, que foi mesmo esse modernismo? Vamos lembrar que vocês viram no semestre passado, tá bem? O modernismo brasileiro, gente, ele teve o seu ápice, né? Claro que ele já vinha sendo construído antes, no pré-modernismo, mas ele teve o seu ápice aí em 1922, com a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, organizada por alguns intelectuais, escritores, artistas da época, né, no Teatro Municipal de São Paulo, e inclusive coloquei aqui os encartes, né, dos convites da semana, tá certo? Então, o modernismo, de uma maneira geral, foi esse movimento artístico, tá certo? Que aconteceu aí no final do século XX e buscava alcançar uma literatura genuinamente brasileira, né? Mas verdadeiramente brasileira, nacionalista mesmo, feita por brasileiros, para brasileiros e falando sobre o Brasil, tá certo? Lembrando que nós tivemos uma tentativa dessa produção lá no Romantismo, mas que a gente sabe que não foi plenamente alcançada, porque ainda tínhamos muitos requisitos da cultura europeia, tá certo? O nosso índio, o índio bom selvagem, né, o representante desse mito, ele tinha muito mais características do cavaleiro medieval do que o índio propriamente brasileiro, né? E aí a Semana de Arte Moderna, o modernismo, vai trazer mais isso com mais potência, com mais verdade, tá? E de maneira didática, o modernismo ele é organizado em três fases, né? Ou também chamado de três gerações. Vocês viram aí, estudaram já a primeira geração, que compreende os anos de 1922 a 1930. Estamos estudando a segunda geração, que é de 30 a 45, e vamos, logo nas próximas aulas, estudar, né, debruçar o nosso olhar sobre a terceira geração modernista, que é de 45 a década de 80, mais ou menos. Tá legal? Então, a gente inicia os nossos estudos com essa moça super simpática, super feliz, Cecília Meirelles, né? É uma grande poetisa. Olhando com calma esse material, vocês podem ter algumas informações sobre a biografia da Cecília, tá bem? Foi uma poetisa e educadora, professora, que tanto produziu na área da literatura quanto na área também da educação, sempre dedicada aí a essas questões também da educação, tá certo? Tanto que em 34 ela fundou a primeira biblioteca infantil do país, tá? A gente vai ver nas obras de Cecília que ela não produziu apenas obras para adultos, mas ela também produziu um famoso livro, até está aqui a imagem, Ou Isto ou Aquilo, né? Foi a sua última obra, em 1964. É um livro de poemas infantis, tá certo? Então, a Cecília, ela já mostra a sua heterogeneidade, né?
ela não é apenas uma poetisa que escreve de uma única maneira ou para um único público, ela caminha aí entre os públicos, tá? A sua primeira obra aí foi Espectros, né, um livro de poemas, em 1919, tá? E aí eu destaco essas três obras dela que eu estou mostrando para vocês, Espectro, Nunca Mais, e Poemas dos Poemas, e Baladas para El Rei, porque são consideradas obras neossimbolistas, né? O que é o neossimbolismo, gente? O prefixo neo, ele tem um sentido de novo, né? Então seria um novo simbolismo. Vocês estudaram lá no segundo ano a estética simbolista, né? Que é uma estética caracterizada por utilizar símbolos, metáforas, representações, bastante musicalidade, de tratar de assuntos mais internos, complexos, do inconsciente. Vamos ter bastante melancolia, mistério, tá certo? Nas produções simbolistas. E aí a Cecília, ela resgata um pouco disso na sua obra, tá certo? Ela fala muito do eu íntimo universal, não apenas o feminino, mas o universal, tá certo? Então, é muito comum a gente encontrar nessas obras neossimbolistas da Cecília, a questão da musicalidade, do ritmo, né, construído, temáticas de espiritualidade, metafísica, questão do sonho, né, o onírico, que é muito próprio dos simbolistas, utilização de símbolos, introspecções, referências ao mar, a efemeridade do tempo, tá certo? Então, todas essas questões vão ser muito bem abordadas por Cecília Meirelles nas suas obras. E aqui temos mais algumas delas. E chegamos no foco do estudo, né? A gente conhece um poeta, uma poetisa, lendo a sua obra. Então, eu posso dizer que eu conheci Cecília se eu ler Cecília. Então, vamos ler, né? Esse poema Motivo, super conhecido dela, inclusive foi musicado pelo Fagner também, tá certo? E aí, nosso eu lírico diz o seguinte: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Ora, nesse belíssimo poema, né, cujo título é Motivo, nós encontramos a razão, o eu lírico nos apresenta a razão, o motivo de ele cantar. E esse canto não é o canto do músico que a gente conhece, né? É o canto do poeta, tá certo? Lembrando que a poesia surgiu a partir de cantigas, né? Lá quando a gente estudou o medievalismo, tá certo? A gente viu que a poesia estava ligada à música, né? Tínhamos os cantadores, né, os poetas, e aí com o passar do tempo a poesia, o poema foi se distanciando mais dessa questão da musicalidade, porque antes inclusive era acompanhada de instrumentos musicais, e aí o poema foi ganhando certa mais independência, e aí separou-se, né? Mas são artes que em suas raízes estão juntas. Então é por isso que é tão comum os poetas falarem do cantar se referindo, né, sendo um símbolo, uma metáfora para o fazer poema, para a escrita do poema, tá certo? E aí a gente percebe aqui que esse eu lírico, né, esse poeta, ele é um ser muito ambíguo, misterioso, difícil de se decifrar. Ele não é alegre nem é triste, não sente gozo, né, prazer nem tormento, passa pelos dias, olha, atravesso noites e dias no vento, né? Então eu sinto, eu me permaneço, eu estou aqui vivendo. Se desmorono, se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Ou seja, eu não sei como é que eu posso dizer? Não sei me determinar. Não sei dizer como eu sou, o que eu sinto. Eu sei que eu canto, e eu canto porque o instante existe, eu estou aqui e eu preciso cantar.
tá certo? Então, nós temos, é lógico que temos muito mais para falar, para debruçar, e aí eu quero saber o que é que você percebe a mais nesse poema? O que é que você sente? O que é que você pensa? Que ideias vêm na tua mente quando lê esse poema? Eu convido você a fazer leituras e mais releituras, em voz baixa, em voz alta, se ouvindo, tá certo? Lendo com outro colega, trocando áudios no WhatsApp, lendo esse poema e percebendo. O que mais vocês percebem? Compartilha aí comigo, diz para mim o que é que você percebe quando lê esse poema, tá certo? Então, o que eu mostrei para vocês é apenas uma introdução, né? Estou ali encaminhando vocês na leitura desse poema, mas eu quero saber o que é que você percebe além disso que eu falei, tá? E eu também trouxe aqui para vocês um quadro chamado Eternidade, de 1931, do Ismael Neri, tá? Ele foi um artista que influenciou bastante Cecília, Vinícius de Moraes, com as suas obras, tá certo? E aqui o nome do quadro é Eternidade, e temos esse ser aí que não se define também muito bem, não sei se é humano, se é animal, se é espírito ou físico, não sei. Me parece muito com a não definição do ser que o eu lírico traz, né? E aí eu lanço outro questionamento: como é que esse quadro poderia se relacionar com o poema da Cecília Meirelles? O que é que vocês percebem também por esse quadro, essas cores, né? Lembrando que o modernismo aí busca sempre produzir literatura nacionalista, né? E aí nós temos atrás cores tidas típicas da nossa bandeira, né? Temos o azul, o verde, o amarelo, o branco, né? Bem, comentem. Gente, e lendo aí o poema Motivo da Cecília, a gente consegue perceber essa figura de linguagem, né, que é a antítese. Antes de irmos para a definição, vamos observar que essa imagem que eu coloquei, temos duas pessoas de cores opostas, né, o vermelho e azul, uma de frente para a outra, e que no meio delas eu tenho a antítese, tá certo? Isso aqui é muito representativo do que é essa figura de linguagem, né? Também chamada de figura de pensamento, porque mexe com os sentidos, tá? A antítese, gente, nada mais é do que a exposição, do que a união das ideias opostas, tá certo? Acontece quando no texto tem uma aproximação de palavras, de expressões que constroem sentidos contrários. Um exemplo, esse ditado popular super famoso, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui eu tenho uma antítese muito, como é que eu posso dizer, muito clara com a questão da textura, né? Mole, dura, pedra, água. Então eu tenho esses dois opostos que se unem, se completam, né? Ou seja, a água, apesar de mole, em tanto bater, em tanto insistir ali, ela acaba furando a pedra. Tá certo? Então eu tenho uma fusão de sentidos entre os opostos, e isso se configura a antítese. Será que eu consigo encontrar essa figura de linguagem no poema Motivo? Ora, consigo demais. Se a gente for olhar aí na primeira estrofe, não sou alegre, nem sou triste, eu tenho aí a oposição entre alegria e tristeza, né? Sou poeta. Não sinto gozo nem tormento, se desmorono, se edifico, se permaneço ou me disfarço, né? Então, eu tenho aqui alguns versos da Cecília a presença da antítese, tá certo? Se tiverem dúvidas sobre antítese, não deixem de mandar mensagem no WhatsApp e de me perguntar, tá bem? Vamos olhar esse outro poema da Cecília. Se chama Retrato, também outro poema muito famoso dela, tá certo? Que diz o seguinte: eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil.
em que espelho ficou perdida a minha face? Um poema super introspectivo, né, bem profundo dentro do eu, em que o eu lírico se questiona, né, se observa, parece que está olhando, né, como o próprio título diz, retrato, está olhando um retrato, uma fotografia do passado e não há mais conexão, porque mudou, né, algo da sua vida de repente aconteceu e o lírico não se reconhece mais. Olha como fala essa questão dessa mudança do personagem, né? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, né? Então dá a ideia de que a pessoa definhou, a pessoa entristeceu, né? A pessoa emagreceu, nem estes olhos tão vazios, ou seja, é um olhar que não há esperança, que não há alegria, é um olhar vazio, que tanto faz o que acontece, apático, né? Nem o lábio amargo, né? Um lábio que deveria ser doce, deveria falar palavras doces, mas é um lábio amargo, que é ruim, né? Eu não tinha essas mãos sem força. Olha a representação, a simbologia da mão, gente. A mão é aquilo que constrói, não é mesmo? Que você pega, é o seu labor, tá certo? E a mão do eu lírico está sem força, tá fria, tá morta, né? Ou seja, eu percebo que o eu lírico passou com o tempo por uma transformação muito profunda e foi uma transformação ruim, tá certo? Então, tenho também todas essas questões, também quero saber de vocês, o que vocês percebem a mais com a leitura desse poema, Retrato, da Cecília, o que vocês acham que ela quis passar, que ideias, que reflexões ela quis nos trazer quando escreveu, ou então o que ela estava sentindo, né, quando escreveu esse poema. Trouxe também outra imagem, né, outra tela do Ismael, agora Figuras em Azul, de 1924, e que eu acho que casa bem com o poema da Cecília, né, o retrato, primeiro logo por usar essas cores mais escuras, ou azul, preto, contrastando com branco, né, que dá uma imagem, pelo menos a mim, né, eu quero saber o que é que, dá, o que é que vocês sentem, mas eu sinto logo uma tristeza e uma ambiguidade. Eu tenho aí como se fosse duas pessoas, né, meio que uma do lado do outro, ou se encarando, a depender da perspectiva que a gente encara o quadro, e que pode estar se questionando, tá certo? O que é que vocês compreendem, o que, que vocês entendem quando olham esse quadro e como que daria para ele se relacionar com o nosso poema, certo? Nesse texto, gente, a gente também consegue perceber a presença de outra figura de linguagem, agora chamada de anáfora, tá bem? A anáfora, eu coloquei essa imagem cíclica, né, dessas setinhas, para representar o que é a anáfora, né? Para representar a repetição, tá certo? A anáfora é uma figura de linguagem, também chamada de figura de sintaxe, porque vai mexer com a construção sintática do texto, em que ela é caracterizada por apresentar a repetição de palavras, de frases, de estruturas sintáticas, com o intuito geralmente de reforçar uma ideia, tá? E aí um exemplo aqui da música que eu trago para vocês e convido vocês a ouvirem essa música aqui no YouTube, terminando esse vídeo, pesquisa essa música, né, Águas de Março, tá certo? Do Tom Jobim, que também é cantado pela Elis Regina, maravilhosa intérprete, e diz o seguinte, ó: é o pau, é a pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é o anzol, é peroba no campo, é o nó da madeira. E aí vai toda a música, né, quase toda ela, construída a partir dessa repetição do né, com o intuito de falar sobre a rotina da vida, enfim, da repetição do dia a dia, dos elementos do dia a dia de uma pessoa, tá certo? Então, a anáfora é essa figura de linguagem caracterizada pela repetição de estruturas sintáticas, tá? E é possível a gente perceber a anáfora nesse poema da Cecília? Ora, ela fala assim: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro.
Então, só nesses dois versos nós já temos a repetição do assim, 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 o que configura, portanto, a presença da anáfora. Nem estes olhos estão vazios, nem o lábio amargo, nem. Aí o próximo estrofe começa com a mesma estrutura da primeira estrofe. Eu não tinha essas mãos sem força tão paradas, eu não tinha esse coração, eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Percebam que na primeira estrofe, no segundo verso, eu tenho a repetição do assim, né? Assim, assim, assim. Na terceira estrofe, no segundo verso, eu tenho a repetição do tão, né? Então, por que será que ela quis utilizar esse recurso da anáfora? Será que essa estrutura que a Cecília montou foi não pensada? Foi aleatória? Me parece que não. O que é que vocês acham? Pois bem, gente, então temos a atividade aí da Cecília no Google Forms, tá? O link já está lá no nosso grupo, como eu já falei, e agora a gente adentra aqui nesse ser aí misterioso dessa imagem, né? Nosso Vinícius de Moraes, autor dos versos, que não seja imortal o posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure, né? São versos super conhecidos do seu soneto de fidelidade. Vamos conhecer um pouco sobre o Vinícius, tá? O Vinícius foi um poeta, cronista, dramaturgo, diplomata, né? Nasceu no Rio de Janeiro aí e duas formações, formada em letras, direito, era alguém super apaixonado pela vida, pela música, pela poesia de maneira geral, né? A poesia que há nas coisas, que há nas pessoas, que há nos momentos, nas experiências, que há nas artes, tá certo? Então, convido vocês a lerem um pouquinho sobre a biografia do Vinícius, a pesquisarem, eu tenho certeza de que vocês vão se apaixonar por ele também. Tá? Temos aqui uma lista enorme de obras dele, né? Vinícius começou a escrever, a publicar, não a escrever, mas a publicar em 1933, mas foi só em 1956 que ele conseguiu ganhar maior destaque aí no meio das letras, né? A ser mais reconhecido com a sua peça Orfeu da Conceição, tá certo? E aí trouxe aqui algumas imagens. Vinícius, assim como Cecília, também foi um poeta de produção vasta e ilimitada. Ele também escreveu para crianças, né? Produziu aí o livro A Arca de Noé, que depois foi gravado, transformado em CD. É, poemas, música, né? Como A Casa, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Por exemplo, está nesse livro, nesse CD, o pato, né? Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá, enfim. Eu adoro esse CD também do Vinícius. E as crianças gostam bastante também, e é legal para criança, é legal para adulto, enfim. É um poeta maravilhoso, né? E aí, de maneira didática, gente, o Vinícius, ele tem a sua produção dividida em três fases, né? Em três momentos, o que é muito comum os poetas que tiveram grande produção terem essas diferenças, né? Em momentos, em determinados momentos, porque ele vai amadurecendo, ele vai se desenvolvendo como poeta, tá certo? E aí, as três fases são a seguinte: a primeira fase que nós temos representando aí os livros O Caminho para a Distância, de 33, e Forma e Exegese, de 1935, que nós percebemos uma maior preocupação espiritual, né, nessa fase em que Vinícius ainda é muito ligado à Igreja Católica, então eu vou ter muito dualismo aqui nele, muitas antíteses, né, que nos lembra bastante lá a estética do barroco, esse dualismo entre matéria e espírito, humano e divino, né, o carnal e o espiritual, essa busca pelo sublime, transcendência mística. Vamos ter versos longos, né, que por alguns teóricos são até chamados de verso frase,
uma linguagem bem elevada, influência clássica. Então, é aquela fase do Vinícius ainda muito ligado ao tradicional, tá certo? No segundo momento de produção do poeta, representado aí pela obra Ariana, a Mulher, nós temos já temáticas do cotidiano, do dia a dia das pessoas, já temos mais forte a figura feminina, porém essa mulher ainda é cercada de platonismo, né? É aquela mulher inalcançável em que o poeta deseja ter, deseja possuir, mas não consegue. E nessa terceira fase dele, representado pelas obras Cinco Elegias e Poemas, Sonetos e Baladas, nós já vamos ter um Vinícius mais relaxado, assim, sobre a questão das temáticas, né? Relaxado, mas não quer dizer de menor qualidade, tá bem? Um relaxado se comparado à sua primeira fase, que é bem mais tradicional. Então a gente vai ter temas banais do dia a dia, a presença do mar, da praia, da pátria, falar sobre trabalhadores, tá certo? Vamos ter uma linguagem mais simples. A mulher continua presente, mas já é uma mulher mais concreta, mais real, uma mulher sensual, tá certo? Então, se a gente puder resumir as obras dele, a gente pode dizer que vai encontrar temáticas do cotidiano, falando sobre a mulher, sobre a pátria dele, né? Inclusive, Vinícius, durante a ditadura militar no Brasil, ele foi forçado a se aposentar, né? E aí, com isso, teve que viver alguns anos morando no exterior, morou um tempo nos Estados Unidos, no Uruguai, na França, e aí ele se sentia exilado, né? Inclusive, no livro de vocês tem o poema Pátria Minha. Façam a leitura desse poema para vocês conseguirem compreender com mais detalhe essa questão da pátria, esse amor à pátria, essa saudade que ele fala, tá certo? Temos também a temática do mar, dos filhos, né? Sobre os filhos, temos o poema Enjoadinho, também muito divertido, muito maravilhoso. E claro que Vinícius não pode deixar de falar sobre a cultura brasileira, é algo que ele era super apaixonado, tá certo? Eu trouxe aqui para a nossa aula alguns poemas, como o soneto de fidelidade, o soneto de separação e o poema ausência, tá? Eu vou ler com vocês o soneto de fidelidade e o soneto de separação. Deixo o poema ausência para vocês fazerem a leitura com mais calma quando forem olhar o material, tudo bem? O soneto de fidelidade diz o seguinte: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Um poema belíssimo, né, de fidelidade ao seu amor. Vinícius tinha consciência de que tudo era muito efêmero, né? Tudo um dia iria acabar. E esse grande amor também iria acabar, né? Esses amores que ele viveu com bastante profundidade, ele sabia muito bem, ele tinha muita propriedade para falar sobre isso, né? Afinal de contas, Vinícius de Moraes se casou 9 vezes, né? Então, ele era alguém que curtia bastante assim a vida nesse aspecto, tá? Então ele fala sobre a infinitude do momento, né? O momento é infinito, aliás, perdão, o momento é finito, mas enquanto eu estiver ali vivendo aquele amor, eu darei sempre a minha maior atenção, eu me dedicarei, e que mesmo em face de maior encanto, ou seja, por mais que eu esteja super encantado, eu vou conseguir me encantar muito mais, tá certo? Essa chama, apesar de um dia eu saber que vai acabar, eu vou fazê-la ser infinita enquanto ela durar. Então é disso que fala esse poema, né, esse soneto de fidelidade, tá bem?
E aí, assim como eu tenho essa grande homenagem ao amor, né, aos sentimentos, eu tenho também um poema falando sobre a separação. Então, depois que todo esse amor passa, depois que a chama apaga, o que é que acontece? Ou então, o que é que aconteceu para chegar ali, né? E aí eu tenho um soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Então, aqui no soneto de separação, a gente já tem essa transformação, né? Daquilo que era concreto, eu tenho aquilo que se desfaz, tá? Das bocas unidas fez-se a espuma, ou seja, como a onda do mar veio e se foi, tá? De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, ou seja, o vento veio e apagou aquela chama, né, do amor, da paixão. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, meio que tipo assim, do nada, né? O relacionamento acabou, aquela paixão, todo aquele amor se foi, a chama apagou, né? O vento veio e apagou a chama, e foi isso que aconteceu, né? Vida que segue, tá? E aí o poeta nos traz essa questão. Temos aqui o poema Ausência, também belíssimo, que vocês vão fazer a leitura. E aqui, gente, eu trouxe esse vídeo que está aqui no material, por favor, assistam, tá? Ele é uma reprodução, né, da Marília Gabriela, lendo, né, interpretando, lendo não, ela interpretando o poema Ausência, é belíssimo, de uma emoção assim ímpar, tá? Temos aí também a atividade e finalizo a aula com o Vinícius e Tom Jobim cantando num show lá na Itália, cantando Garota de Ipanema, tá? Assistam a esse vídeo também, porque é muito interessante. Bom, e assim a gente finaliza. E assim a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que tenha contribuído, que tenha despertado aí a chama da paixão pela poesia, né, por Cecília, por Vinícius, que são dois poetas tão importantes para a nossa cultura brasileira, para a nossa literatura, tá bem? Pesquisem sobre Vinícius no YouTube, tem muitos vídeos, tem muitos intérpretes lendo os poemas dele, da Cecília também. Com certeza vai ser um prazer estar estudando isso, tá, gente? A literatura é uma disciplina que é para você estudar sendo feliz, tá? E eu espero que vocês sejam muito felizes estudando esses dois poetas, tá? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Até a próxima aula.